Vamos começar aqui com aqueles que eu chamei então de os discretos. Os discretos, aqueles que aparecem assim, muito de leve, muito quase que desconhecidos, né? Vamos pensar aí, por exemplo, quais são os três aí que nós vamos colocar nessa categoria? O Bartolomeu, o Tiago Menor, ou o Tiago, filho de Alfeu, e o Judas Tadeu. Esses três aqui, por que nós vamos chamar de discretos? Bom, vamos chamar de discretos pelo fato de que eles pouco aparecem. Né? Um comentário a respeito do Bartolomeu. Talvez ele seja, eu estou entre aqueles que acreditam que ele seja esse cara, mas eu não vou ficar brigando aqui por causa disso, obviamente. Mas o Bartolomeu talvez seja aquele Natanael, que tem a história dele lá em João capítulo 1, que Jesus o chamou e ele falou assim, o senhor... Quando ele chegou para falar com Jesus, Jesus falou assim, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí ele falou assim, mas como é que o senhor me conhece? Eu nunca me viu, nós nunca nos encontramos, como é que o senhor sabe que eu sou uma pessoa assim, tão impoluta? E aí ele falou assim, olha, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aí então Natanael, possivelmente esse Bartolomeu, diz assim, mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. E Jesus fala assim, você só crê isso porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Você vai virar coisas maiores do que essa. E acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então é possível que esse Bartolomeu seja esse Natanael aqui da história de João 1. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok, não vamos discutir a respeito disso. Se você achar que não é ele, está tudo bem também. Mas o fato é que se for esse Natanael for o Bartolomeu, é a única menção também que vamos ter dele aí. O Tiago Menor, nada, a não ser o nome dele na lista. O Judas Tadeu, ele faz uma pergunta lá em João capítulo 14, até uma boa pergunta, a gente vai ver daqui a pouco, mas não se fala mais nada a respeito deles ali. Então, assim, é difícil você falar muita coisa sobre eles, já que a Bíblia mesmo não fala muita coisa, né? E como já disse aquele estudioso, né? Quando a Bíblia não fala nada, ou quando a Bíblia silencia sobre alguma coisa, é bom a gente silenciar também, né? Você já viu o pregador que gosta de pregar naquilo que a Bíblia não fala? É um problema sério isso, né? Olha, não fala isso, mas eu acho que... Aí, para dizer o que você acha, então... Com todo respeito, né, a gente prefere deixar para lá. Mas o que nós temos a respeito, o que nós podemos aprender? Afinal de contas, eles aparecem lá, né? Mas olha só, algumas coisas que eu quero destacar. Né? Eu já falei disso aqui, 2 só aparecem na lista dos apóstolos, né? O Bartolomeu, para o caso de que ele não seja o Natanael. Né? Agora, uma coisa importante aqui, que a gente pode aprender. Deus nos chama para ser quem Ele nos chamou para ser. Por que estou dizendo isso a respeito desses discretos aqui? Porque ele chamou Bartolomeu para ser Bartolomeu. Ele não chamou Bartolomeu para ser Simão Pedro. Por isso que Simão Pedro aparece e ele não. Deus quis dar a Pedro uma proeminência maior do que quis dar a Bartolomeu. Tá tudo bem. Se Deus chamou você para ser Simão Pedro, então você vai pregar no dia de Pentecostes, estou citando lá o caso de Atos, né? E 3.000 pessoas vão se converter, você vai ressuscitar a Dorcas, você vai fazer uma opção de coisas assim espetaculares. Eu não estou dizendo que Bartolomeu não tenha feito coisas espetaculares. Pode ser que ele tenha feito sinais. Aliás, a Bíblia fala que os apóstolos todos faziam sinais e prodígios, mas registrados para a história, em termos de projeção ministerial, não há nada sobre esses homens. Porque talvez eles não tenham sido chamados para ser aqueles a quem Deus chamou para registrar com proeminência. Quer dizer, mesmo que o seu chamado não implique em ser colocado numa posição de destaque, você pode ser útil pelo simples fato de seguir a Jesus. Você pode ser... Eu me lembro de um artigo que saiu de uma revista dessas que circulavam entre as igrejas aí, há muitos anos, dizendo assim, era uma série que falava Ministros Discretos do Senhor. Você pode ser um ministro discreto, um servo que serve na sombra. Né? Talvez você não vai ser o servo que aparece, o servo que está lá debaixo dos holofotes. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Olhando para Bartolomeu, para Tiago Menor, para Judas Tadeu, uma pergunta importante para se fazer. Olha aí, eu quero fazer essa pergunta para sua reflexão. Você acha mais fácil servir nas sombras ou servir sob os holofotes? Tem pessoas que só servem se o holofote estiver em cima deles, senão...
Tem gente que é tão cheio de si, mas tem gente que gosta tanto de assim aparecer para o mundo, né? Tem um amigo que é assim, ele levanta de noite, eu já contei essa história aqui. O cara gosta tanto de estar nos holofotes e tal, né? Gosta tanto de aparecer. Ele levantou de noite um dia, foi tomar um copo de leite na cozinha, abriu a geladeira, acendeu a luz e ele começou a dar entrevista. Ele acha que o mundo está em cima dele. Pensa que é a luz da câmera, né? da Rede Globo, para tentar falar com ele. Não é assim que a banda toca todo o tempo. Não são só aqueles que estão com proeminência, aqueles que estão em destaque, aqueles que aparecem, né? Aqueles digamos assim, cujo ministério alcança uma projeção maior. Não são só esses que vão ter utilidade no time de Cristo, né? Às vezes Deus chamou você para ser o Tiago menor. Menor aqui, o Tiago menor é uma expressão que tem em Marcos 10, que talvez signifique Tiago o mais jovem, o que indica que o outro Tiago, lá, irmão de João, era mais velho do que ele, então ficava essa diferença aí. O que você sabe sobre Tiago menor? Não basta saber que ele foi um discípulo de Jesus e que estava no time lá, e que quando a Bíblia fala da doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina que foi entregue aos apóstolos, está incluindo aí o nosso querido Tiago menor, embora você nunca ouviu falar dele. Está incluindo aí o nosso precioso Bartolomeu. Está incluindo aí o Judas Tadeu. O Judas Tadeu só faz uma pergunta no evangelho inteiro, né? É difícil você fazer um teatro com os discípulos, né? Aliás, nós vamos fazer um talk show, nós vamos ter uma entrevista com 5 desses discípulos. Vocês não sabem como foi difícil fazer o roteiro, porque o Judas Tadeu só tem uma fala, coitado. Aí eu tirei o Judas Tadeu, não deu para participar. Ele só faz uma pergunta no evangelho inteiro. Pensou, você ficar 2 anos e meio... Não estou falando aqui que ele só tenha feito essa pergunta nos 3 anos. E nem que o Tiago menor nunca abriu a boca, que o Bartolomeu... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não está registrado. Não tem nada deles registrado. Mas eles estavam no time. Você se sente como naqueles momentos em que na igreja ou no ministério que você desenvolve, ou na equipe, no time de trabalho, no time ministerial... você entra no e outros, sabe? Olha, esse trabalho aqui foi feito por fulano, dentre outros. Normalmente o meu nome está dentre os outros aí, né? Mas se tiver dentre os outros já está bom, né? O que interessa é você estar na equipe. O que interessa é você ter sido chamado pelo Senhor. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente está tão preocupado com a projeção, e eu vou dizer uma coisa que o pior tipo de elemento, o pior dose, é aquele que se finge assim, de um cara que não tá nem aí com isso. Não, eu não me preocupo com isso de jeito nenhum, mas ai, se não sair o nome dele na placa. Você vai escutar para o resto da vida. O cara se sente, sei o quê. O pior é o que eu chamo de falso modesto, né? Olha, eu só me escondo atrás da cruz de Jesus. Só que o cara fala 45 minutos de quem ele é, do que ele fez, de quantos cursos, do que ele trabalhou, do que ele... para depois se esconder atrás da cruz de Jesus. Esse é o falso modesto, né? Ele quer fazer projeção pessoal, quer fazer sua autopromoção, né? Isso aqui não daria muito certo. Olha, Bartolomeu e o nosso querido Tiago menor e o Judas Tadeu não conseguiram nem fazer promoção, porque eles nem apareceram lá. Apareceu só o nome deles lá, mas eles estão lá e fizeram parte, sim senhor, dessa equipe extraordinária, né? Olha aqui, por exemplo, o Judas Tadeu, né? O Judas Tadeu faz uma pergunta no capítulo 14 e versículo 22 de João, uma pergunta só, mas uma pergunta interessante. Jesus estava explicando lá que ele ia se revelar primeiro aos discípulos e não ao mundo, que o seu ministério era para aqueles que creram nele, né? E aí o Judas faz essa pergunta, João 14, 22. Senhor, mas por que te revelarás... Desculpa. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Veja, só tem essa pergunta, mas eu acho uma pergunta interessante, porque é a pergunta de alguém que está acompanhando, é um aluno que está atento na matéria. Ele está acompanhando o raciocínio de Jesus. Ele não está pensando o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Ele está acompanhando, pelo menos isso você sabe. Tem só a pergunta a respeito dessa questão aqui, mas é a pergunta suficiente para mostrar que o sujeito é um sujeito que está acompanhando aí. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção e o que eu gostaria que você tirasse de lição desse nosso primeiro encontro aqui? A primeira coisa que eu quero que você lembre
é que muita gente que ganhou projeção no ministério, que ficou famoso e tal, quase todos têm, quase todos não, todos têm histórias de pessoas anônimas trabalhando ao seu favor. Um professor de escola dominical, um professor de criança, ali da classe dos pequenos, uma mãe completamente desconhecida que orou, que falou de Jesus, que acompanhou e que não aparece no holofote. Só aquele que teve proeminência. Eu não quero antecipar aqui o que eu vou falar sobre André, né? Mas é mais ou menos o que se aplica ao caso de André. O André aqui dos 12. E veja, você sabe quem foi Simão Pedro. Simão Pedro foi aquele cara que pregou um dia, 3.000 se converteram. Mas você às vezes se esquece que quem levou Simão Pedro a Jesus foi André. André não pregou no dia de Pentecostes, mas ele foi quem apresentou Jesus, apresentou seu irmão Pedro a Jesus. E também teve uma importância, também teve um papel. Então, esses discretos aqui, eles me fazem pensar que talvez você que me assiste hoje, nesse momento aqui, você que está me assistindo aqui nessa live, pode ser que você esteja entre eles, entre esses discretos. Talvez você seja um Bartolomeu, um Tiago Menor ou um Judas Tadeu, que não tem projeção, que não faz live, que não prega na igreja, que não grava CD, que não tem assim aquela que muita gente conhece, olha, fulano de tal, ele é conhecido aqui na nossa região. Talvez você não tenha sido chamado para fazer isso. Eu tenho dito, especialmente nesses dias de pandemia, que isso tem nos ensinado bastante. Porque pode ser que você não seja capaz ou não tenha sido chamado para fazer aquilo que outros estão fazendo, mas você tem sua utilidade, você tem o seu papel, você faz parte da equipe. Você faz parte daqueles que Jesus chamou para servi-lo, para glorificá-lo. Você tem a sua importância, ainda que o seu nome não apareça. É que nós vivemos numa época de um tremendo culto à personalidade. O sujeito não precisa ter nenhum tipo de nada. Ele não precisa ter caráter, ele não precisa ter sabedoria, ele não precisa ter conhecimento, ele não precisa ter nada. Ele só precisa saber vender a sua imagem. As mídias sociais, elas têm essa função. Só que elas não criaram isso. Elas só deram uma ferramenta para você passar ou criar a sua imagem diante das pessoas. O Instagram, por exemplo, é por excelência o lugar da imagem. Tanto que não adianta nem você colocar muito texto lá, que a turma não gosta de ler. As pessoas gostam de imagens. E, normalmente, as imagens que a gente coloca quando a gente quer fazer projeção pessoal são as imagens bem selecionadinhas, aquelas que a gente gosta mais, aquela que a gente faz aquele Photoshop. Ninguém faz foto de si mesmo levando um tombo na rua. As pessoas fazem foto só daquilo que os projeta. Nós vivemos assim. Nós queremos ter, veja, seguidores. Nós precisamos disso. Isso infla, de certa maneira, o nosso ego. Eu não estou falando que isso em si mesmo está errado, de você se comunicar nas mídias. Eu mesmo estou fazendo isso agora aqui. Eu estou fazendo uso de uma mídia social para me comunicar com pessoas. Eu estou dizendo é que as mídias sociais são apenas um ícone da nossa geração. Elas demonstram como nós gostamos de produzir imagens a respeito de nós mesmos. Nem precisa ter substância. Numa sociedade assim, fica cada vez mais difícil para aqueles que são discretos. E as pessoas que têm esse perfil, o pessoal chama isso aí de o low profile, né? Aquele perfil baixo, aquele cara que fica na dele. Não é pecado você ser uma pessoa na sua. Isso é inclusive uma questão de personalidade. Pode ser até, e aqui eu estou apenas fazendo uma ilação, eu não posso afirmar isso. Mas pode ser que a questão com esses discretos aqui fosse personalidade. Pedro, o Simão Pedro, é claro que é um cara expansivo. Ele não consegue ficar quieto. Até quando ele tem que ficar quieto, ele não consegue. Bartolomeu, ele paga para falar. Tiago Menor não abre a boca nem para comer. Para ele, numa pandemia, seria ótimo. Ele ficar de máscara o tempo inteiro, não precisava abrir a boca, não precisava nem saber se estava dando risada ou não. Esses três discretos aqui, eles parecem, dão a impressão de que eram pessoas assim.